Bom dia, amados e amadas do Senhor. Nosso estudo do livro de Salmos hoje é o capítulo 25. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhes perdoe os seus pecados. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos, sim, serão os que transgridem sem causa. Sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, Senhor, pois se vão multiplicando e me aborrece com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Amém. Esse estudo desse salmo, faze-me saber os teus caminhos, assim como Moisés, o salmista, ansiava intensamente por conhecer os caminhos de Deus. É possível o crente conhecer algo das obras de Deus, que é salvação, milagres, mas nunca realmente conhecer a Deus ou entender os seus caminhos, os princípios da sabedoria por meio dos quais ele opera em nós e nos guia. Os princípios básicos para conhecermos os caminhos de Deus, segundo este salmo, são os seguintes: devemos ter um desejo sincero de conhecer os retos caminhos de Deus e a verdade da Sua palavra. Precisamos também estar dispostos a esperar em Deus todo o dia. Devemos também, com humildade, obedecer a Deus, ter sempre um caráter segundo a vontade de Deus e temer ao Senhor, visto que o pecado é um obstáculo para se conhecer a Deus e seus caminhos. Precisamos abandonar o pecado e sermos purificados e perdoados. Se eu
atender à iniquidade no meu coração. O Senhor não me ouvirá. Contratempos na vida não são primeiramente um sinal de desagrado de Deus. Conhecer a Deus e seus caminhos pode resultar em sofrimentos e perdas que, do contrário, não teríamos. O exemplo ímpar dessa verdade é o próprio Jesus, que obedeceu perfeitamente à vontade de Deus. No entanto, sofreu tristeza, traição e a cruz. O crente que permanece na vontade de Deus deve contar com isso. Aleluias. Ele o ensinará. Aqui quer dizer, o tema principal deste salmo é a maneira como Deus dirige o crente fiel na sua sabedoria. Note aqui as seguintes verdades. Deus tem um plano para cada crente. Ele teve um plano para Adão, Abraão, José e seu povo, Israel. Teve um plano para Jesus e para Paulo. Deus tem um plano específico para cada um de seus filhos, para cada um de nós. O plano de Deus nos pode ser comunicado por meios extraordinários, tais como sonhos, visões e profecias. Porém, a maneira normal de Ele nos guiar e comunicar sabedoria é através das Sagradas Escrituras e por meio do Espírito Santo, habitando em nosso coração. O plano de Deus para o crente pode deixar de realizar caso a pessoa desconheça a palavra de Deus ou interprete erroneamente e tome decisões contrárias à vontade de Deus. Se as convicções, os posicionamentos e doutrinas básicas da Bíblia não estiverem solidamente arraigados em nossos espíritos, cairemos no erro. Uma área fundamental na direção do crente é sua santidade. Louvado seja Deus, santidade de vida, pois Deus nos guia pelas veredas da justiça. Aqui outro temos que o temem. O conhecimento pessoal de Deus e a comunhão íntima com Ele destinam-se aos que o temem e que repudiam o mal. Louvado seja Deus. Aqui, amados, precisamos repudiar o mal. Precisamos ter a intimidade com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, para que nós venhamos chegarmos a sermos verdadeiros com Deus. Precisamos estar baseado na palavra de Deus, que é a verdade, a nossa bússola, para que nós venhamos nos consertar a cada dia, para que nós venhamos a cada dia orar a Deus e pedir a Deus que mostre os nossos erros, que mostre onde nós estamos pecando, que mostre onde nós estamos desagradando a Deus, porque à medida que nós oramos, o Espírito Santo vai nos mostrando e aí procuramos ser pessoas melhores, pessoas que agrade o coração de Deus. Então, amados, esse salmo de hoje é um salmo assim em que precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e que Deus nos livre dos nossos inimigos, né? E que perdoe a cada dia o que nós estamos fazendo, porque todos os dias, amados, pecamos em alguma área. Muitas das vezes nos pegamos até olhando para uma pessoa, até tipo, não é falando mal, mas tipo, olhando assim um defeito de uma pessoa. Isso é de modo geral. Eu não estou dizendo que a gente faz isso, mas muitas das vezes nos pegamos em pecados assim, falando de um irmão, é,
às vezes caçoando de um irmão, às vezes ouvindo fofoca, e isso não agrada a Deus, porque assim, quando nós estivermos em meios em que você vê fofoca, saia desse lugar, desse meio, desse ambiente. Se a pessoa chegar até você para falar de alguém, diga, ó, se não for para falar bem, não fale mal. Eu não quero ser conivente. Em falar, em ouvir você falar de outra pessoa mal. Então, assim, amados, fuja do erro, procure se consertar diante de Deus, procure andar na retidão de Deus, que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo, nosso consolador, vai nos ensinar a ser pessoas melhores. Amém? Para que nós venhamos agradar o coração de Deus e que Deus esteja sempre nos livrando dos nossos inimigos que tão de perto nos rodeia. Então vamos orar, vamos nos apegar a Deus com todo o nosso coração, que à medida que nós oramos, amados, Deus nos livra, Deus nos protege e Deus nos guarda. Amém? Louvado seja Deus e um bom dia. Shalom, Adonai.